Bom dia, professor. Bom dia. Então, é o seguinte, tá? Para a gente recomeçar a nossa conversa, nós temos que pegar os elementos a partir de onde nós paramos, tá? E nós paramos a respeito do chamado renascimento cultural, algumas características do renascimento cultural. Para hoje, a gente vai passar só rapidinho para poder lembrar aquilo que nós falamos sobre o renascimento cultural, para a gente poder entrar em alguns pensadores do Renascimento. Então, as principais características deste movimento chamado movimento renascentista que vocês estudam em história, tá ok? No nosso livro-texto vai falar dessas características desse homem renascentista, a ideia do humanismo, a ideia do aperfeiçoamento, a ideia da atitude crítica, a ideia do chamado individualismo, ou seja, essas são as características do Renascimento, ou seja, o humanismo, a valorização do ser humano, o antropocentrismo, que coloca a figura do ser humano como o centro das atenções do universo, ou o centro da visão geral do homem e da razão. O individualismo, onde a valorização do próprio indivíduo está dentro da sua concepção para poder obter a salvação. Traduzindo, a salvação é uma condição individual. E o racionalismo, que é muito valorizado dentro do período medieval por ser a essência da razão. O racionalismo prega crença ou pega a estrutura absoluta de desenvolvimento da razão, certo? Então, para isso, nós temos uma mudança na forma de pensar, porque antes a estrutura de pensamento era centrada na estrutura religiosa. Então, muda-se do pensamento teocêntrico para o pensamento antropocêntrico. Só um pouquinho, está passando um caminhão aqui. Espera aí. Tá. É o seguinte, aí nós temos o racionalismo como crença absoluta na razão, o naturalismo, a perspectiva de retratar a natureza realmente como ela é, ou os fenômenos naturais em causas naturais. O heliocentrismo, onde eu deixo de estabelecer que a Terra é o centro do universo para poder afirmar que o centro do universo seria o Sol. Uma mudança significativa na forma de pensar do homem medieval. E o hedonismo, tá? A valorização dos prazeres do corpo e também do espírito. Comer, beber, dormir, tá? Se divertir. E até mesmo, tá? Os chamados prazeres sexuais fazem parte dessa mudança na forma de pensamento. Então, exaltação dos prazeres do mundo, dos prazeres tanto do corpo quanto do espírito. Então, nós falávamos dessas prerrogativas a respeito do pensamento medieval. A nossa abordagem hoje, nós vamos pegar diretamente o pensamento de Erasmo de Roterdã e a nossa próxima aula nós vamos abordar o chamado Thomas Morus. Aí a gente fecha esse primeiro capítulo do livro 2, ou seja, seria, na verdade, o capítulo 9, tá ok? Portanto, a partir do pensamento desses filósofos medievais, nós temos a mudança na forma de conceber o homem, na forma de conceber o conhecimento. Então, prestem bem a atenção nesse camarada que é chamado Erasmo de Roterdã. A principal obra dele é a chamada Elogio da Loucura, onde ele busca retratar qual é a visão que o homem tem de si e do próprio mundo. Então, a loucura seria romper com o pensamento medieval, romper com o pensamento religioso. Então, Erasmo posiciona-se contra a construção de uma filosofia com base no aristotelismo escolástico, traduzindo, com base nas ideias de Aristóteles que foram incentivadas, aliás, que foram implementadas dentro do pensamento da escolástica, portanto, dentro do pensamento de São Tomás de Aquino. Então, ele é contra a ideia de você pegar um pensador clássico, de você pegar um pensador essencialmente racional e adaptar o pensamento dele à religião.
Portanto, segundo Erasmo de Roterdã, havia um erro muito grande em você pegar o pensamento de Aristóteles e adaptar ao cristianismo, certo? Aí, assim, ele acreditava que o objetivo da filosofia é conhecer-se a si mesmo, seguindo os passos do pensamento socrático. Então, a função da filosofia é levar você a conhecer a si mesmo dentro deste plano, dentro dessa concepção de percepção do mundo. Ainda assim, o significado de conhecer a si mesmo, tá? É mesmo conhecer a si mesmo é atingir a sabedoria que está ligada a uma vida religiosa cristã. Para ter sabedoria, as pessoas não precisam de grandes aprofundamentos filosóficos. Basta a leitura e o entendimento de poucos livros, que para eles são os evangelhos e as epístolas de São Paulo. Então, você não precisa adaptar o pensamento filosófico de ninguém ao cristianismo. Basta você ter contato com esses livros da chamada Sagrada Escritura. Então, essas obras, esses livros, iriam orientar o pensamento humano para que pudesse desenvolver uma prática relacionada ao conhecimento de si mesmo. Então, para Erasmo de Roterdã, a filosofia tem a função de levar você a estabelecer um conhecimento de si mesmo e, a partir daí, estabelecer o conhecimento do mundo e das coisas. Então, através do entendimento desses livros, pode-se retornar à verdadeira natureza do cristianismo, sem nenhum contato com o pensamento de Platão, sem nenhum contato com o pensamento de Aristóteles. O nosso livro-texto diz assim: o catolicismo fervorou... Opa, não, errado, perdão, aqui, Erasmo de Roterdã. Erasmo tinha por intenção redescobrir as Sagradas Escrituras e libertá-las das interpretações feitas pelos padres escolásticos, buscando retomar a tradição patrística, ou seja, ele tinha profunda admiração por santos da Igreja Católica, principalmente São Jerônimo, teólogo do século IV, que foi responsável pela mais famosa tradução da Bíblia para o latim, a pedido do Papa da época. Foi justamente a partir daí que Martinho Lutero pega essa Bíblia traduzida para o latim e vai traduzir para o alemão. Então, surge aí a questão do livre-arbítrio, ou livre interpretação das obras sagradas, certo? Aí diz assim: para Erasmo de Roterdã, para que esse renascimento e o retorno aconteçam, é necessário rejeitar tudo que foi criado pela escolástica, pelo pensamento aristotélico introduzido dentro do cristianismo. É preciso uma reforma religiosa. O cristianismo tem de voltar às suas origens, ao entendimento das verdades simples que os evangelhos mostram. Então, ele é um elemento, um grande defensor das reformas religiosas. Portanto, Martim Lutero, no campo das reformas protestantes, utiliza-se como inspiração as ideias de Erasmo de Roterdã, porque, segundo ele, a religião havia se corrompido. E, a partir das ideias de Erasmo de Roterdã, dentro do pensamento cristianismo, seria necessário estabelecer uma grande reforma dentro do pensamento religioso, e, sendo assim, instituir a valorização do próprio ser humano, certo? Aí, o caminho da sabedoria e da salvação é simples, e pela presença, pela caridade, ou pela esperança, pela caridade e pela fé. Ou seja, você não precisaria estar ligado diretamente a um contexto religioso, a uma religião. Necessariamente, basta você ter a esperança, agir com caridade e ter fé
e que você pode alcançar essa sua salvação e a sabedoria. Portanto, ele era um árduo defensor da ruptura com o pensamento da igreja, ou a igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, ele defendia a questão do livre arbítrio. Então, a livre capacidade de você tomar as suas próprias decisões e a livre capacidade de você poder analisar os textos bíblicos sem a questão da influência do poder da igreja. E dentro daí nós temos assim, esses pontos dão liberdade ao espírito. Essa liberdade é o verdadeiro ensinamento do evangelho. Você pode prestar atenção que eles são filósofos que rompem com o pensamento da igreja, mas eles ainda defendem um pensamento ligado à própria estrutura religiosa. Não que eles defendam diretamente uma religião, tá? Eles estão querendo romper com o poder da Igreja Católica Apostólica Romana, é claro, mas sem estabelecer muitas alterações na forma de conceber a realidade humana. Portanto, esperança, caridade e fé são pontos essenciais que vão permitir a liberdade do indivíduo, mas essa liberdade só será estabelecida a partir do momento que você observar as leis do Evangelho. Então, quer dizer que pressupõe uma libertação do pensamento da igreja e, ao mesmo tempo, uma dependência direta desse próprio pensamento. O espírito cristão não está nas roupas eclesiásticas ou em uma alimentação, mas na sensibilidade, na emoção e na compreensão, ou seja, o espírito do cristianismo não está apenas nos aparatos, não está apenas nos símbolos, mas está dentro do próprio ser humano que caminha em busca dessa chamada salvação ou em busca desse chamado paraíso ou céu, propriamente como a gente fala. No nosso livro-texto, ele diz assim: Erasmo tornou-se inimigo dos dois, de ambos os lados, considerado protestante demais pelos católicos e católico demais pelos protestantes. Ou seja, ele lançou a sua ideia e os católicos afirmavam que ele era protestante demais. Só que, ao mesmo tempo, ele reafirmava a crença nos dogmas da igreja e acabou tornando-se católico demais para os protestantes. Então, essa é a ideia fundamental de que romper com o pensamento escolástico e estabelecer um retorno à filosofia clássica, e o cristianismo deve retornar ao seu classicismo, às suas raízes, e não estabelecer as ideias como eram estabelecidas dentro do pensamento. Diz assim: em seu livro, O Elogio da Loucura, ele utiliza o sarcasmo e da sátira para demonstrar o declínio moral religiosa da sua época. Os padres que vendiam cargos, que vendiam bens, que vendiam perdão dentro da estrutura da Igreja Católica. Então, ele começa a criar uma sátira a respeito dessas ações. Então, para ele, a loucura é o que movimenta a vida. É a mentira que dá sentido à existência, ou seja, a igreja mentia demais, a igreja conduzia os indivíduos à loucura. Para ele, isso tudo movimentou uma certa ideologia dentro do pensamento medieval. Nossa sociedade, nós mesmos, temos por base a mentira, a ilusão. E são elas que encobrem a dura realidade em que vivemos. Elas tornam a vida mais atraente. Então, segundo Roterdã, tanto a mentira quanto a ilusão estão constantemente na vida do indivíduo, fazendo com que ele possa sugerir ou buscar cada vez mais uma salvação, ou buscar cada vez mais um elemento para poder entender a sua prática no seu dia a dia, certo? Nas ideias de Erasmo estão as bases do protestantismo de Lutero. Vocês vão estudar, eu não sei se já estão vendo, vocês estão, aliás, falaram para mim a semana passada que estavam em fim do período medieval. É isso? Alguém me responda, por favor.
A gente foi agora para... a gente não começou o renascentismo, que a gente foi para a história do Brasil. Ah, Daí tá. E causou essa questão. vocês viram o Renascimento, agora foram para a história do Brasil. Mas sim, mas viu o protestantismo de um pouquinho de Calvin. Entendi, mas vocês vão estudar ainda esse ano. Fiquem tranquilos que vocês vão estudar ainda esse ano as reformas protestantes. Quando o professor falar dessas reformas protestantes, ele pode tocar no nome de Erasmo de Roterdã, que foi uma estrutura que deu a base para essa reforma. Então, ó, nas ideias de Erasmo de Roterdã estão as bases para o protestantismo, para as reformas protestantes. Mas sobre um ponto, Erasmo discorda com Lutero, a questão do livre-arbítrio. Para Erasmo de Roterdã, essa liberdade, ou seja, o livre-arbítrio, está para Erasmo, na liberdade está a força de vontade humana e, através dela, o homem busca a salvação por seu próprio mérito. Quer dizer que, para ser salvo, o indivíduo busca a sua própria salvação a partir das suas ações e não mais de acordo com a Igreja Católica, não mais de acordo com a mediação da Igreja. Para dizer que Erasmo de Roterdã começa a abalar as bases do poder temporal e espiritual da Igreja, ou seja, o poder econômico e o poder religioso que a Igreja possuía, certo? Então, essas são as ideias de Erasmo de Roterdã. Promover uma certa reforma dentro do pensamento da Igreja, retornar ao pensamento clássico da Igreja Católica Apostólica Romana e transferir a salvação, a ideia de salvação, para o próprio ser humano. Para hoje, seria basicamente essas informações. Só que agora a gente precisa fazer um ou dois, acho que vamos conseguir fazer 2 exercícios da página 14 do livro 2. Por favor, eu sei que vocês já estão com o material 2, peguem o livro 2 de filosofia, a página 14, para a gente poder fazer os exercícios. A próxima aula, a gente vai falar de Thomas Moros e a gente continua fazendo os exercícios. Thomas Moros é bem mais rápido que Erasmo de Roterdã, diz aí. Exercício número 1, página 14, tá ok? Exercício número 1, página 14. No decorrer do século XIV, a sociedade medieval estava em crise e a Europa atravessava um período de grandes transformações culturais, econômicas e políticas. Nesse contexto, teve origem nas cidades italianas um movimento que ficou conhecido como Renascimento. Dele participavam artistas e pensadores que, buscando inspiração nos valores da antiguidade clássica, passavam a exaltar as capacidades humanas e a valorizar a liberdade individual. São valores do movimento cultural renascentista, ou seja, nós temos que analisar as alternativas para encontrar algumas características fundamentais do Renascimento. Diz assim, letra A, antropocentrismo, naturalismo, hedonismo e racionalismo. Vai bater de frente com aquilo que nós acabamos de falar, tá? As características do Renascimento. E quando nós falávamos das características do Renascimento, nós falávamos dessas situações aqui que vocês estão vendo. Então, tem antropocentrismo? Tem naturalismo? Tem hedonismo? Tem hedonismo. E tem o racionalismo. Então, marca a alternativa A como correta. Marca aí que eu marco aqui, certo? Então, exercício número 1, nós temos como resposta correta a letra A. Exercício número 2, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, de 2017. Diz assim: os humanistas e os artistas do Renascimento italiano apregoavam a volta dos antigos,
como fundamento de suas ações no presente. Assinale a alternativa que expressa o que era entendido por volta dos antigos. Por favor, aqui nós falamos assim, volta dos antigos, no exercício anterior, nós falamos de antiguidade clássica. Quando você ouvir essas expressões, está querendo dizer um retorno ao pensamento clássico da Grécia Antiga, ok? Falou, volta dos antigos. Então, letra A, dar continuidade ao pensamento medieval? Não, apaga a letra A gente nem vai continuar, porque não queria o retorno do pensamento medieval, e sim do pensamento clássico grego. B, tomar como fundamento exclusivamente as escrituras sagradas? Não, porque eles estabelecem uma ruptura com o pensamento clássico da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, joga fora. Letra C. Inspirar-se na arte e na cultura da civilização greco-romana, que teria sido desvalorizada pelo pensamento medieval, o qual limitava a liberdade do indivíduo. Então, pode ser a letra C, retorno ou resgate do pensamento clássico greco-romano, porque segundo os homens, tá? Segundo os homens renascentistas, os gregos e os romanos tinham melhor conhecimento sobre a vida e a natureza do homem. Então pode ser a letra C. Letra D. Imitar fielmente as atitudes do homem da antiguidade em seu modo de escrever, falar, esculpir, pintar, construir, vestir, entre outras. Assim se tinham alcançado as glórias do passado. Tá. Imitar fielmente não era imitar fielmente, mas imitar parte do pensamento clássico greco-romano. Joga fora a letra D. Letra E, reagir ao movimento que defendia a autoridade do presente e do antigo e exigia uma ruptura total com o passado. Não, não exigia uma ruptura total com o passado, exigia um resgate do pensamento clássico da antiguidade greco-romana, certo? Então, nós temos como exercícios realizados 1 e 2. Para que eu possa confirmar a vossa presença, por favor, eu preciso que vocês abram vossas webcam. Rápido, rapidinho, rapidinho. Por favor, Luciano Penágio, tá com cara de sono, tá? Mas Bruna Brandt, bom dia. Fabrício, bom dia. Carolina Savino, bom dia. Tá? João Gabriel, bom dia. Amanda Andreotti, bom dia. Estou visualizando vocês. Giovanni, bom dia. Ana Clara Franco, bom dia. Isabela Risuto, bom dia. Gustavo Smith, bom dia. Tá? Enzo Calles, bom dia. Abrindo sempre a vossa webcam. A Isabela Risuto está se escondendo atrás do livro. Tá? Fernando Buller, bom dia. Isabela Vec, bom dia. Tá? Eu vou deixar os exercícios 3, 4 e 5 da página 14, página 15 como tarefa. Então, exercício 3, exercício 4 e exercício 5. Marca aí que eu vou marcar aqui. Nossa próxima aula, eu vou pedir para me cantarem pelo menos o gabarito, tá, desses exercícios e a gente continua com a nossa abordagem acerca desse capítulo 9. Então, nossa próxima aula, nós vamos falar de Thomas Moros e fazer também mais uns exercícios. Não se esqueçam, sábado tem aulão, tá? Aulão interdisciplinar. Vai englobar os professores de Sociologia do ensino médio, Geografia, professor de Biologia, professor de Química e a professora de Redação, tá ok? No mais, eu agradeço a presença de vocês. Podem deixar a sala de aula, podem tirar